E quinta-feira, agora da semana passada, a gente teve a reunião de eleição do Comitê de Bacias Hidrográficas dos afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal, e eu fui eleita presidente do comitê. Então, estou fazendo hoje uma semana, né, que eu estou nesse cargo. E já vim aqui para falar sobre os problemas de água aqui no Distrito Federal. Então, eu vou começar mostrando esses dados aí, viu, Flávia? Espere um pouquinho do que você falou, você me desculpa, mas eu peguei uma bibliografia, Lima e Silva, 2007, né? Porque o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele definiu 12 regiões geográficas para o DF. E esses pesquisadores da Embrapa fizeram um estudo e demonstraram que 8 dessas dessas regiões hidrográficas recebem água do Cerrado. Então, daí a gente vê a relevância desse bioma, que está marcado ali no mapa em linha vermelha, né, ocupando a grande região central, a região do Planalto, a importância dele não só para a região do Cerrado, mas também para outras regiões hidrográficas que estão recebendo água do Cerrado, né? E, paralelamente a isso, a gente tem um processo de ocupação muito grande, que hoje já se fala que é o bioma mais ameaçado do Brasil. E isso é muito preocupante, porque a gente está esquecendo que ali tem mais de 12 mil espécies de plantas, tem 5% da fauna mundial, 3 em cada 10 espécies vegetais estão no Cerrado, 3 em cada espécies de vida, né, estão lá no Cerrado, e muita coisa está indo embora sem que a gente, ao menos, conheça, né? Recentemente, a gente viu uma matéria dos pesquisadores, acho que é lá da Universidade do Rio, que estão estudando uma planta aqui do Cerrado, a Trema micrantha, que apresenta canabidiol. Então, assim, olha quanta coisa que a gente não sabe desse bioma tão rico, e a gente está mandando embora sem sequer dar a oportunidade da academia, dos institutos de pesquisa estudarem, né? E eu botei esse mapa para relevar isso. Pode passar o próximo, por favor? E aqui a gente tem o mesmo mapa, e eu fiz um recortezinho lá naquele pontinho onde tem o encontro da Bacia do São Francisco, do Paranaíba e Tocantins, Araguaia, né, para mostrar o Distrito Federal, que é o que está aí no mapa à direita. E o que a gente vê nesse mapa à direita? A gente separou aí as regiões que contribuem com água para as bacias que eu mencionei. A leste, a bacia do Rio Preto, que é a nossa afluente vai verter águas para o São Francisco, né? E essa bacia, no planejamento de ocupação do DF, ela foi destinada à atividade agrícola. Então, aí a gente tem a agricultura altamente tecnificada, 300 pivôs centrais trabalhando aí para a produção de grãos. A gente tem produção de genética, de sementes e de animais. Então, é o point do agronegócio aqui no DF, é a bacia do Rio Preto, né? Eles têm problemas sérios de escassez hídrica, né? E a ponto de terem que reduzir a área plantada ou então perder culturas por causa da falta de água. Então, esse é um problema sério, e a gente tem planos, projetos de governo para melhorar essa dificuldade, que, por exemplo, a questão de tubulação de canais de irrigação, para evitar as perdas, né? Então, tem projetos acontecendo aí para ver se auxilia a produção de água e a produção agrícola da bacia. Na parte norte, a gente tem lá em verde, né, o Rio Maranhão, que vai contribuir com o Tocantins e, portanto, bacia Tocantins-Araguaia, né? Essa região aí no DF a gente ainda considera como a última fronteira, ainda não muito explorada. Aí a gente tem a APA de Cafuringa, tem um relevo bastante movimentado, com aquelas cavernas. Então, tem um potencial de turismo muito grande, tem agricultura também, pequena agricultura, tem atividade de criações animais também, e o valor principal, tem rios importantes, o Rio do Sal, por exemplo, já foi cogitado para ser uma fonte de água para abastecimento, tem essa pequena reserva lá nessa região. E essa grande área central, que parece uma cabecinha de elefante, ó, lá tromba, lá no norte, no nordeste ali, é a bacia dos afluentes do Rio Paranaíba no DF, né? Essa bacia, ela engloba, na verdade, 5 subbacias, né? São Marcos, o São Bartolomeu, o Paranoá, o Corumbá, ali embaixo, Descoberto. E é a principal área que é ocupada hoje em dia. A maioria das cidades estão aí.
Se não me engano, são 27 das 31 RAs estão integralmente ou parcialmente dentro dessa bacia, né? Essa bacia é importante porque ela tem os 3 principais reservatórios de água, que abastece o Distrito Federal, ainda tem o Pipiripau, que a Flávia falou, que é uma área bem crítica, né? E aí dentro dessa bacia, a gente pode ver, aí dentro desse mapa, olhando esse mapa, você pode ver que os rios são rios finos, não tem nenhuma, exceto a hidrografia dos lagos, são traços finos indicando que são rios pequenos de baixa vazão, que é a característica desses rios que estão na região mais elevada do terreno, que nós estamos aqui no Planalto Central, né? E daí estão vertendo água para as demais bacias, né? Mas estão nascendo por aqui. O Distrito Federal tem essa maravilha, que é águas emendadas, que a gente fala que o Distrito Federal tem águas emendadas. Até usei esse título na palestra, porque a gente tem dentro da bacia do Paranaíba córregos, dentro da bacia, dentro da Estação Ecológica de Águas Emendadas, córregos que vertem lá na Vereda Grande para o sul, né, o Corguinho, e, portanto, bacia do Paranaíba, bacia do Paraná, e ao norte o córrego Vereda Grande, que vai dar no Rio Maranhão, e, portanto, bacia Tocantins. E logo à direita, na bacia do Preto, nascentes ali da bacia do São Francisco. Então, realmente, o Distrito Federal é o encontro das águas das 3 maiores bacias hidrográficas do Brasil. E, com isso, eu digo que nós temos a responsabilidade de cuidar dessas águas, porque essas águas não só para o DF. A gente está alimentando outras bacias do Brasil, pelo menos 8 regiões hidrográficas, conforme eu falei dos estudos dos pesquisadores da Embrapa. Próximo, por favor. E aqui eu vou falar do Comitê de Bacia, que eu acho que foi por isso que eu vim aqui, né? Então, o Comitê de Bacia é um ente, né, do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, é um órgão de Estado e que é o órgão em que a sociedade tem voz. Por quê? Ele é chamado Parlamento das Águas, não é à toa. Em sua composição, a gente tem representação do poder público, da sociedade civil e dos usuários de água. E ali, aquela foto ali, aquela imagenzinha lá que eu peguei de um caderno da Ana, a gente tem uma mesa representando uma bacia hidrográfica e, à volta dela, todos os membros do comitê, usuários da sociedade civil, discutindo sobre, ali tem irrigação, tem indústria, tem escola, tem lazer, todas as atividades que ocorrem dentro da bacia hidrográfica e que isso vamos dizer assim, é sediado no Comitê de Bacia como local onde você recebe as demandas, você analisa, você conversa muito e, no final, você tenta tirar algum consenso. Numa reunião de comitê, a gente nunca sai muito feliz nem muito triste, né? A gente sempre busca o meio porque sabe que tem que compartilhar com todo mundo. Então, à direita, as competências do comitê. Entre elas, eu vou destacar a primeira lá, arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos pelo uso da água. Essa é uma pauta muito importante dos comitês de bacia, porque é lá que a sociedade vai buscar para reclamar que está faltando água, que a água está poluída, que teve que deixar de plantar em alguma região porque a água não está suficiente. Então, ele sempre acaba levando e a gente tem que tratar isso no comitê, chamando todos os atores e começar a encaminhar possíveis soluções. Aqui, eu destaquei a bacia do Paranaíba DF, que é a bacia ao qual eu estou presidindo agora o comitê, para mostrar que essa região grande a gente tem de tudo aí dentro, né, nas 5 subbacias, próximo, por favor. E aqui, só para mostrar o que a gente tem dentro dessa bacia, né? A gente tem várias cidades, tem produção agrícola, tem geração de energia, a gente tem lazer, tem muita coisa acontecendo nessas bacias, né? E são objetos de acompanhamento do comitê. Próximo. O Comitê de Bacia do Paranaíba elaborou, junto com a DASA e outros parceiros, né, em 2020, o Plano de Recursos Hídricos dessa área toda, que corresponde a 64% do território do Distrito Federal. Ali à direita, eu passei rapidamente os temas que o plano aborda e que a Flávia já tinha falado muito bem. Então, nesse documento estão várias informações importantes que podem nortear outras políticas, principalmente a política de ocupação territorial. Próximo, por favor.
Aí a gente tem, voltando para a política, né, quando a gente analisa a questão as causas de estresse, vamos dizer, de escassez, né? Então, a gente tem lá que é preciso assegurar, ela determina que tem que assegurar a água em qualidade e quantidade para os usos, né, atuais e futuros. Olha aí a responsabilidade nossa com o futuro. Aí, o que acontece no Distrito Federal, por exemplo? A gente já tem a questão da escassez quantitativa, nós passamos por uma crise hídrica, nós temos o Rio Preto, Pipiripau em estresse hídrico todo ano, da questão agrícola, a gente tem a necessidade da CAESB estar interligando o sistema para bombear de um setor para outro, para não deixar nenhum RA sem água. E a gente tem também RAs que nem isso tem. A Fercal, por exemplo, a gente tem um atendimento muito pequeno pela rede pública e a gente tem ruas e ruas que não recebem água, passa mais de um dia, 2 dias sem água. Então, a gente tem questão de escassez quantitativa e tem a escassez qualitativa, ou seja, a qualidade das águas do DF tem uma tendência de estarem piorando. Nós fizemos a escolha lá quando discutimos o enquadramento, de que o Rio Melchior e o Ribeirão Sobradinho, eles seriam corpos receptores de efluentes das ETs, né? Isso aí foi uma escolha que a sociedade fez, mas a comunidade hoje não está aceitando isso. Quem mora em Sobradinho tem lembrança de tomar banho nas cachoeiras, lá na geladeira, né? O pessoal do Melchior, que está nessa campanha aí, a mesma coisa, que é um rio lindo, todo encachoeiradinho, bem bonitinho, mas você não consegue ficar do lado do rio muito tempo, porque o mau cheiro é muito grande, né? Próximo, por favor. E aqui só uns exemplos, né? Escassez quantitativa. A Bacia do Descoberto, ela começou com uma bacia agrícola, né? Aquele programa integrado de Alexandre Guzmão, o PICAGE, foi implantado lá. Aí, um tempo depois, veio a empresa de saneamento e fez o barramento do Rio Descoberto para formar o Lago Descoberto, que hoje abastece mais de 60% do DF, né? E aí, o que acontece? Aí a gente tem uma situação interessante, porque, ao mesmo tempo que a empresa de saneamento precisa da área rural para poder ter área de infiltração de água para o reservatório, tem também o quê? A restrição de água para a produção agrícola. Eles reclamam muito da redução das outorgas, né? Problemas de infraestrutura lá na região. Então, a gente teve lá recentemente, né, Lúcia? E eu vi o produtor lá de frutas dizendo que tinha perdido 1 hectare de morango, porque não teve água para irrigar o hectare de morango. Então, tem esse problema. E lá no Pipiripau, que é do lado, esse aí é o canal Santos Dumont, a mesma coisa. Foi implantado um projeto agrícola no núcleo rural Santos Dumont, são 3 núcleos rurais lá na bacia do Pipiripau. Então, no núcleo rural Santos Dumont, implantaram esse projeto, que era um canal a céu aberto, com condução por gravidade, que ao longo do tempo deixou de receber manutenção e começou a ter perdas consideráveis, né? E um tempo depois a CAESB foi lá embaixo e fez uma barragem para captar água. Aí estabeleceu conflito que já gerou até morte. Em 2005, teve uma briga lá por conta de água e morreu uma pessoa lá, nessa briga do Santos Dumont. Aí o Comitê de Bacia, aí vem a importância do instrumento da gestão, a cobrança pelos recursos hídricos no nível federal, onde a CAESB é o principal usuário de água aqui nos rios federais, aqui do Distrito Federal, ela paga por esse uso lá. E esse dinheiro retornou para o Distrito Federal e foi aplicado na tubulação desse canal. Então, foram tubulados 18 quilômetros de canal no Pipiripau, que melhorou bastante, mas o ano passado, você bem falou, foi preciso entrar com um marco regulatório forte para você poder garantir a água do abastecimento, mas também não inviabilizar a produção rural, porque se você inviabiliza, vai haver parcelamento e venda de terreno, e aí você não vai impermeabilizar o solo, não vai ter água para você abastecer. Por favor, o próximo, acho que já estou acabando. Tá? Aqui a escassez qualitativa, a questão do Ribeirão Sobradinho, que eu já adiantei, né? O conflito do saneamento com a sociedade. A sociedade não aceita mais ter um rio receptor de efluente dentro da cidade, né? E aí, hoje em dia, tem um movimento crescendo pedindo para mudar o enquadramento em alguns trechos desse rio. Por exemplo, a parte que está acima da ET, que tem uma ET aí no Ribeirão Sobradinho,
essa parte que está acima da ET, por que não mudar para a classe 2 e a população poder usar? O monitoramento está mostrando que a água tem qualidade para isso, né? Então, isso faz parte da revisão do enquadramento, que é um desafio que nós temos no comitê, né? Para 2030, né? A gente está construindo isso, 2030, a gente atualizar a resolução do Conselho que estabeleceu o enquadramento. No Melchior, os problemas também, porque além da questão da ET, ainda tem a questão do SLU e a questão do... acho que é frigorífico, me esqueci agora, acho que eu esqueci o nome, acho que é um frigorífico. Então, é escassez de qualidade, e a população não está aceitando mais, e intervenção aí, ó, custa muito dinheiro, porque você teria que melhorar o tratamento de água para um nível, sei lá, por membrana, por osmose reversa, alguma coisa mais complicada e mais cara. E aí, ó, o Comitê de Bacia, ele tem acompanhado essas discussões todas. Sempre que chama o Comitê de Bacia, vai lá. A gente já teve a preocupação, inclusive, de fazer um seminário, subsídios à integração dos planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas e ordenamento territorial do DF. E a gente vê o quê? Que tem a revisão do PDOT, a gente tem instrumentos importantes, o Estatuto da Cidade diz que o ordenamento territorial tem que obrigatoriamente conversar com o plano de bacia, com o plano de recursos hídricos, né? Tem o ZEE, um material maravilhoso que diagnosticou muito bem a situação, mostrando que a Maria Silva vai falar, não vou adiantar, e a gente precisa fazer essa conversa. E não é só com esses, tem o plano diretor de orçamento básico, tem o zoneamento das unidades de conservação, tem outros documentos que o governo paga para fazer e parece não querer usar quando vai fazer o planejamento. Então, isso aí é uma coisa preocupante e a gente tem que buscar essa integração das políticas, não só essa aí com o meio ambiente. E, para finalizar, eu peguei águas emendadas para encerrar, dizendo que o que sobrou de fontes possíveis de água estão muito impactadas. Água emendada, a gente tem um trecho do anel viário passando lá, que vai contribuir para o secamento. Serrinha do Paranoá tem um mega projeto imobiliário e viário lá em cima, vão aterrar cerca de 100 nascentes. Então, assim, a gente está num momento em que a gente tem que pensar que o Distrito Federal hoje tem 60 e poucos anos, mas ele vai chegar a 100. O que a gente vai ter quando a gente tiver 100 anos? A gente ainda vai ter água aqui ou a gente vai estar mandando buscar lá no Rio Araguaia, sei lá onde? Essa reflexão fica aí para a gente fazer. Muito obrigada e desculpa por ter passado o tempo.